O que ela tem de mala, ela tem de rabetão. Bate palma, pele mão. E bato com o bumbum no chão. Ela sabe que é gostosa. E bato com o bumbum no chão. É do tipo que incomoda. E bato com o bumbum no chão. O que ela tem de mala, ela tem de rabetão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. É do tipo que incomoda e bate com o bumbum no chão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. Bate, 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 bate com o bumbum no chão. O que ela tem de mala, ela tem de rabetão. Eu sei que você gosta. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time it's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time it's tricky. Fala galera, tudo bom meus queridos maravilhosos? Estamos começando mais um Matemática de Que falsidade é Quinta. essa? Que é isso? Da onde veio isso? Eu nem falei tudo bom até agora, então você só É o programa Matemática de Quinta. O programa é outra coisa, né? Jornal Nacional. Pessoas fazem à noite, mas tudo bem. Boa tarde, bom dia, banda. Tudo bom, né? Faustão começa mais cedo. Começa mais cedo. Faustão começa Viu? mais cedo. Vamos lá, querido. Seguinte, pro nosso vídeo de hoje, então, dando continuidade ao vídeo passado, ainda sobre os triângulos, sim, gente, triângulo é cheio de detalhe, é rico em detalhes, maravilha, né? Vai salvar vocês em geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, beleza? Então vamos lá, então. Aula de hoje, iremos comentar sobre sevianas. Seviana é qualquer segmento traçado dentro de um triângulo, só que existem segmentos notáveis, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre as sevianas notáveis. Suavão? E quais são as sevianas notáveis que nós iremos falar no vídeo de hoje? A seviana conhecida como bissetriz, a seviana conhecida como altura e a seviana conhecida como mediana. Ah, mas vocês colocaram no quadro aí mediatriz também. Calma, vocês vão entender o que a gente colocou no quadro mediatriz, tá bom? Tem um asterisco ali em cima, a gente vai dar um destaque pra ela. Vamos lá então, amigo. Primeira Começa pra coisa, nós. detalhe, eu não coloquei muito aqui pra nós otimizar o espaço, né? Pra nós otimizar o espaço. Pra otimizarmos o espaço. Pra nós otimizar. Aí o que acontece, gente? Seviana, pra ficar mais fácil, porque as notáveis têm a mesma característica, tá? Vocês vão pensar que é qualquer segmento que sai de um vértice em direção ao lado oposto. Isso. Morreu aí. Só que o que acontece? Vamos lá. Bissetriz. Qual que é a característica da bissetriz que nós já vimos lá atrás? Continua a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A característica da Mesma coisa. bissetriz é dividir ângulo ao meio. Então o que Exato. acontece? A gente vai botar aqui. Um ângulozinho, isso. Você lembra? Lembro. Cocoricó. Ah, graça mesmo. Ela fez... Ah, é verdade, ela fez isso. Por Deus do céu. Ó. O ângulo vermelho e o ângulo azul. Que é isso, amigo? Tá bem? Não. O que acontece, gente? Nesse caso aqui, ó, vocês têm que perceber que a gente tem 3 ângulos, não precisam ser congruentes, tá? Não tem que ter a mesma medida. Mas a situação é a seguinte, todo ângulo ali a gente dá uma dividida nele, né? Exato. Vão dividir. Todos ali dá pra formar bonitinho ali A uma bissetriz. quebrada. Como assim? O que eu vou fazer, ó? Vou dividir esse ângulo aqui ao meio. Então, pelo meu zoiômetro aqui, o meio vai estar mais ou menos aqui. Isso. E o que é importante? Segredinho só nosso, tá? Bissetriz divide só ângulo ao meio. É verdade, Tá bom? verdade. Só ângulo. Vocês vão reparar uma coisa legal aqui, ó. Destaque importante, tá? Pra essa parte do Jonathan aí. Que a gente coloca que bissetriz vai dividir lado, cuidado. Não É divide porque eu lado. acho que, se dividiu o ângulo, Vai dividiu o dividir lado. o lado. Não. Gente, as costas da sua régua tá mais limpinha. Olha aqui, ó. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos medir aqui, ó. Só pra entender uma coisa. Ó. Tá vendo? Marquei aqui pra vocês. Essa é a medida desse lado. Uhum. Olha aqui, ó. Tá vendo que é diferente? Nada a ver. Tá vendo? A bissetriz divide o ângulo na metade. Isso. Agora, lado não. Agora, observa uma coisinha aqui, ó. Mas vai ter, tá, gente? Em algum momento vai ter um encontro ali bonito entre as sevianas, onde, quando você traçar, por exemplo, a mediana, que é a seviana que divide o lado, e traçar a bissetriz, elas vão coincidir. Só que ela vai coincidir em um triângulo especial. Que a gente vai ver, vai dar destaque pra ele em breve. Olha, Bom? tipo isso, olha lá. O mais legal, cara, o mais legal quando você traça todas as bissetrizes. Ai, que gracinha, gente. Ai, que Bonito, bonito. Ai, que gracinha. Todas se encontram num único ponto. Isso. Nesse ponto é maravilhoso, tá bom? Esse pontinho que vai engordar ele.
Um ponto maravilhoso que a gente geralmente chama de... No caso, a bissetriz é o nosso centro. Cadê quê? Porque ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. A ideia é essa. Realmente o I, ele se chama Incentro. in. Tá? In vem da palavra inscrita. Inscrito para geometria é tudo que tá Dentro. com uma referência, beleza? Então, como a referência é o triângulo, o círculo vai estar dentro do triângulo. Isso. Então, ele se chama incentro. Bacana? E aí, esse incentro, ele gera características para nós. Como assim o centro gera características para nós? Olha só. Vou pegar aqui o verdinho, que o verdinho vai dar um destaque legal. Gente, esse pontinho, ele é muito famoso por quê? Porque ele é o centro de uma circunferência, tá? Que vai ser tangente com cada lado. O que é tangente? Encosta em um único ponto. Exato. Aí, olha lá, ó, dedão aqui no centro. Ai, que delícia. Olha, ele vai fazer... Gente, ele vai fazer mesmo. Arriscado, enviado. Olha. Vida. Mas será que vai até o... Olha. Você fez de propósito? Você conseguiu medir bonitinho? Deixa eu te contar, você já ouviu o Chapolin Colorado? Ele mediu bonitinho, gente, poder fazer essa conferência. friamente Calculados. Olha lá, ó, com muito custo, porque é muito pequenininho, né? A gente já tem costume com coisa grande. Nossa, adoro. Aí você consegue fazer, né? Eu não falei nada, eu só tô observando. Então, observa. Qual que é a característica de qualquer circunferência? Cá em cima, ó. Circunferência. Tá? Não foi muito bem uma circunferência, não? Mas só pra falar pros meninos que tem raizinha ali dentro. Isso, a principal característica de qualquer circunferência é que essa distância aqui é o raio. Isso. Essa distância aqui também é o raio. Qualquer distância do centro até a extremidade é o raio. Isso. Então o que que acontece? Olha só. Aqui, ó, é o pontinho de tangência. Aqui é o pontinho de tangência. E aqui é o pontinho de tangência. Ou seja, onde a circunferência encosta no lado. Se eu fizer o segmento, ó, até o centro, é o raio, não é? Isso. Se eu fizer o segmento até o centro, também é o raio. Isso. E até o centro, Também aqui, é raio. também é o raio. Mas o que significa isso? Papagaei o desenho todo, você viu? Só que o que acontece, gente? É importante você entender que essa medida é a mesma dessa, é a mesma dessa. Quando a gente tem essas medidas de distâncias, porque eu estou preocupado aqui com distância, né, Marquinhos? Isso. Essas medidas de distâncias iguais, a gente fala que é o quê? Qual é a palavrinha para distâncias iguais? Equidistantes. Equidistante. Então a característica principal é a seguinte: esse incentro, a característica fundamental dele é o quê? É ser Que ele é equidistante. equidistante aos lados. Isso. E detalhe, mais pra frente, já vou contar pra vocês. Sempre esse raio vai formar 90 graus, tá? Porque é tangente. Com tá bom? cada lado, porque é tangente. Toda Isso. tangente de circunferência forma 90 graus. Então o incentro, vou colocar aqui, ó, é equidistante. Lembrando que equidistante significa a mesma distância. João, bota isso pra nós porque não cabe no quadro. Equidista. É Coloca embaixo, equidistante João. Lindo. Tá aqui embaixo pra aos vocês. lados, tá bom? Equidistante significa mesma distância. Isso. Então, característica principal da bissetriz. Quando elas se encontram no incentro, que é um ponto equidistante aos lados. Exatamente. Bom? Então, altura. Vamos pra altura. Deixa eu trocar de lugar com você, amigo. Ai, que delícia. Troca. Vou colocar de laranja também a seviana, vai ficar a seviana de laranja e detalhes de verde, tá bom? Ai, que Vamos lá, então. Altura. Vamos ver esse laranja. Definição de altura pra nós aqui, então. Todo segmento perpendicular a partir de um O vértice. que é perpendicular? Perpendicular é um segmento que formará 90 graus com o lado oposto, beleza? Exatamente. Só forma 90 graus. Marcos, a altura divide lado? Não. Não. A altura divide ângulo? Não. É só uma altura. É um segmento que forma 90 graus, beleza? E aí isso é importante porque eu acho que a gente até chegou a falar isso aqui no canal, Isso. não lembro em qual vídeo. Pode falar. Gente, altura, a questão ela não tem que colocar pra você um ângulo de 90 graus. Essa é a parte que você já tem que saber. Falou altura, tá? Falou a palavra altura, você vai lá e bota 90 graus. Isso que é importante, porque em algum momento essa altura pode te levar para um teorema de Pitágoras. Para você poder afirmar que tem 90 graus, você pode usar Pitágoras. Beleza? Então tem que tomar só esse cuidado. Sempre, 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 a altura forma ângulo de 90 graus. Isso. tá bom? E aí uma coisa que as pessoas confundem agora. Observa, bissetriz você não tem 3 ângulos? Você não teve 3 bissetrizes? Então também tem 3 alturas. Pois é. Por que tem 3 alturas, professor? Gente,
cada lado pode ser uma base. Depende de Exatamente. como esse triângulo tá. Se o triângulo deu uma viradinha, o lado daqui pode ser base. Se ele deu uma outra viradinha, amigo, Oi. foi. Seria um pouquinho mais pra cima. Problema Não tem não. problema não. A gente engorda um 90 graus. Só pra ver que é 90 graus, tá? Estou fazendo as alturas hipoteticamente pra vocês, lindos. Foca no hipoteticamente. Isso. Porque vai ser bem hipotético essa Mentira, não vai não. Tá bonita, tá, gente? Não me humilha. Olha só, galera. Seguinte. Parecendo ser. Laranja. Aqui em laranja, tá bom? Nós temos aqui um segmento aqui que vai ser a nossa altura. Então, partindo desse vértice daqui embaixo, é o que eu estou chamando de altura. Então, se essa altura é perpendicular, então vai formar um ângulo pra gente 90 graus aqui, beleza? Estamos falando de altura. Então, é 90 graus pra essa, é 90 graus pra essa e é 90 graus pra outra. Isso. Então, aqui também vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, 90 graus pra vocês. Opa! Mico de Deus, que 90 que é esse? 90 graus. Pronto. Obrigado. E o último também é a mesma ideia. Então vai formar mais um ângulo de 90 graus pra gente. E que é Então, importante falar que o foco da altura é... a altura Isso. ser perpendicular. É isso. Só que tem um detalhe. Como o Jonathan mencionou pra vocês, as alturas são 3 sevianas que podem partir ali de 3 vértices diferentes e elas também têm um ponto de encontro, beleza? Que ponto é esse? No meu desenho aqui que eu acabei de fazer pra vocês, essas 3 alturas elas se encontram em algum lugar. Se encontram nesse meizinho aqui, ó. Nesse vértice bonitinho aqui entre essas 3 alturas. E qual é o conhecimento que nós temos para esse vérticezinho bonitinho que está encontrando todo mundo aqui ao mesmo tempo, né? Esses 3 segmentos ao mesmo tempo. A gente conhece ela como sendo o nosso ortocentro, beleza? Então o encontro das alturas é o nosso ortocentro. Arrasou? Então isso aqui, ó, É uma setinha coisa pra cima. importante, né? Tudo que tem a ver com altura, né? A geometria, ela gosta de usar esse prefixo orto, né? É verdade. Tudo que tem a ver com altura, a geometria gosta de usar orto. Então, se você lê uma palavra e você tá no conteúdo de geometria, falou orto, você sabe que tem a ver com altura. Aí detalhe aqui, ó. Ele tá falando isso aqui, ó. Falou de orto, eu estou pensando em altura. Falou de centro, é porque tá onde? No centro do triângulo, beleza? Então, nosso ortocentro. Características principais do ortocentro? Gente, nenhuma. O que você precisa saber é que ele se encontra, ele existe, você não tem que fazer nenhuma proporção, nenhuma conta com ele pra pensando em vestibulares tradicionais, beleza? Ele é só um encontro, gente. Ele Isso. é a seviana, sim, que nem fede nem cheira, ela não te dá problema. Não tem beleza? tanta coisa assim pra gente, tá Pode bom? fazer esse aqui que eu deixo. A mediana? É. Você quer fazer a bolotinha? Ele quer fazer a bolotinha na mediatriz, gente. Ele gosta de fazer circunferência. Vamos pra mediana, gente. Você é um menino inteligente. Você gosta de fazer a bolotinha. Ah, que, né, não bate aqui que você foi... Arrasou. Mas eu digo, não pode fazer porque meu dedo ali não encaixar direito, não, entendeu? Bom, galera, a mediana fala o seguinte pra gente. Amigo, você tá bem? Gente, ele deu uma crise aqui. Você tá bem, amigo? Que isso, gente? Gente, isso é a gente gravando, tá bom? Ai, o diretor tá dando controle na gente aqui, ó. Ai, meu dedo não encaixa direito. Besta. Vambora, gente. Bora. Seguinte. Ai, morri. Eu vou medir aqui o lado pra gente colocar bonitinha a partição, tá bom? Mediana, que é a próxima seviana, ela é da... Você já fez bonitinho já? Já tinha medido? Ai, obrigada, amor. Obrigada. Eu ia conferir, mas tá tudo bem. Deixa eu colocar aqui de laranja, que as sevianas são laranja, tá bom, gente? Jesus, quase Seguinte, morri. olha só. Dado um triângulo qualquer, nós temos que a mediana para esse triângulo será todo segmento de reta traçada a partir de um vértice para chegar no lado oposto. Só que esse lado oposto, aonde eu vou chegar com essa seviana, é um ponto que divide o segmento em 2 pedaços iguais. Então, 2 pedaços congruentes. Como assim, então? Olha só, eu vou desenhar aqui pra vocês o segmento chamado mediana que parte desse vértice e vai até a metade do outro lado. Então eu venho aqui, ó, com a minha reguinha do lado, vou colocar do lado oposto, tá mais bonitinho, tá, amigo? Então tá, então vem cá, ó. Vem até lá. Pronto. Então, uma das possibilidades aqui pra vocês é colocar exatamente que essa seviana é a minha mediana que dividiu o lado oposto a ela em 2 pedaços congruentes, beleza? Mas tem só uma mediana no triângulo? Não. Vou colocar outra aqui pra vocês, ó. Vértice, pontinho. Então vamos ver se vai até o pontinho aqui, amigo. Vai. Pontinho, pontinho, pontinho. Pontinho, pontinho, Foi até o pontinho. pontinho.
Traçando essa seviana aqui, que continua sendo mediana, eu tô dividindo os dois lados também em dois pedaços congruentes. Pra dar destaque, você viu que o Jonathan colocou azul, azul aqui, verde, verde aqui, e colocou dois segmentos, dois tracinhos pra esse e um tracinho pra esse. Geometricamente falando, é só para diferir os lados, beleza? A gente não pode concluir nada dos lados daquele triângulo ainda, porque não tem nenhuma informação. E a última seviana aqui, ó. Vamos lá fazer a última seviana. Nossa, nunca mais, cara. Não, isso chama confiança nas medidas. Nunca mais. Se você dividiu no meio certinho, vai dar certinho. Muito bem. E a última, então, partindo desse vértice, divide o outro lado em dois pedaços também, que... ai, que congruentes. delícia. Essa é a Isso. parte que eu adoro. Aí vem a parte bonita do processo. De novo, as três sevianas se encontrarem em um ponto. E esse encontro de ponta aqui de preto, ó. Vou colocar aqui pra vocês esse encontro preto. E tem um detalhe. Gente, não é pra pensar besteira. Ah, mas vamos... Beleza? Não é pra pensar besteira, tá bom, gente? Vou lá falar pra vocês o seguinte. Esse ponto aqui é conhecido como ponto G. Ai. Mas é ponto G, que é a abreviação de ponto de gravidade do triângulo. O que é isso? Isso significa que esse centro de gravidade do triângulo, se você porventura tiver um triângulo impecável, você colocou lá aquele centro e colocar o triângulo pendurado em um pontinho a partir do seu centro, ele vai estar em quê? Em equilíbrio. É o centro de gravidade do triângulo, beleza? Que ele tá tentando fazer aqui pra gente e ele conseguiu. Ele conseguiu colocar o centro, olha que bonitinho. Só que esse centro de gravidade, ele recebe o nome de ponto G, que é muito mais do que o ponto G. Não se esqueçam disso. É conhecido como o nosso baricentro, beleza? Então o encontro das medianas é conhecido como baricentro. Tem uma característica especial que esse baricentro faz em todo o triângulo com as suas respectivas medianas. Por exemplo, olha só que legal. Colocando essa mediana e a partir do baricentro aqui, ó, bonitinho pra nós temos uma proporção para esse pedaço em relação a esse, beleza? O que o baricentro faz em qualquer triângulo? Divide a mediana na proporção de 2 para 1. Então isso aqui, ó, vai ser, por exemplo, a proporção de 2 e isso aqui a proporção de 1. Então é 2,1. Na proporção, se é na proporção de 2 para 1, por exemplo, se esse pedaço de cima aqui, por exemplo, for 2x, aqui tem que ser metade, concorda? Então se aqui for 2x, aqui tem que ser x. Por quê? O pedaço de cima é o dobro do pedaço de baixo. Aí tem uma outra relação que nós iremos aprender só estudando triângulos equiláteros, é que esse pedaço aqui, por exemplo, é 1/3 da altura, porque lá no triângulo equilátero, a altura encontra com a bissetriz, encontra com a mediana, então o triângulo equilátero é um triângulo especial, beleza? Pra nós, uma figura que é só baricentro de qualquer triângulo sem ser equilátero, a proporção é a proporção de 2 para 1. E sim, somando tudo isso aqui vai dar 3 lá na nossa aula de razão e proporção. Se a proporção é 2 para 1, a minha constante K aqui seria somar os dois segmentos, somar as grandezas que vai dar 3, e cada pedaço em cima é 2/3, embaixo é 1/3. Beleza? Cara, isso aqui é ponto G, olha aqui. Isso é o ponto G. Olha, o negócio gente, tá não em cai. equilíbrio, não tá caindo, ó. É legal aqui, ó. Levanta, sério. Tá isso. vendo aqui, ó? Vocês estão vendo, é o esquadro. Na hora que eu deitar ele aqui, olha lá, ó. Ele volta ao Se ele normal. não cair... É o ponto, vendo? ele encontrou o equilibra. ponto G. Encontrou o Cara, baricentro. sem zoeira aqui, ó. Não tá encostando na minha mão. Vou virar devagarzinho. Isso. Não tá encostando, ó. Isso, muito bem. Agora, sério, depois que passou isso, né? Vale a pena ressaltar. Lógico que esse triângulo ele é um esquadro, tem um pegador ali pra nós, mas a ideia é essa. O pegador. Assim, foi uma coincidência. O pegador tá no lugar onde esteja o ponto G. E aí a gente vai pro próximo já. Da mediatriz. Só um macetezinho, tá? Mede. Medir. Mede. E mede significa ponto médio, tá? Exatamente. Ana significa que tá mentira. Ana é só pra você lembrar uma coisa. Aonde as Anas se encontra? No Baricentro. bar. Então, Isso. baricentro. Ou tosco demais, mas... Muito bem. O que acontece? Mediatriz. Vamos lá, Marquinhos. Como a bom gente também, falou... É bom que você falou isso também em relação a isso. A mediana e a mediatriz, elas vão ter uma única informação em comum, que é justamente esse ponto médio. Esse pedaço aqui, ó, se eu vou pegar esse vértice aqui, ó, esse pontinho que tá passando nesse segmento, esse pontinho aqui seria o quê? O ponto médio do segmento, beleza? A mediatriz também tem. Por que eu tô frisando isso? Tem muitos que confundem a mediatriz com a mediana. Uma é segmento de reta, a outra vai ser uma reta, e agora que vem a diferença. Vou até usar o triângulo régua. Arrasou. O que acontece, gente? Mediatriz não é seviano. Não Por é. que não é seviano? Porque ele não passa
necessariamente dentro, ó. no vértice. Beleza? Ele não vai passar no vértice. E outra coisa mais importante, ele não é um segmento, ele é uma reta. Então o que vai acontecer? Na hora que eu traçar aqui, ó, é qualquer segmento perpendicular. O que era perpendicular mesmo? 90 graus. Forma 90 graus. Isso. Então olha só uma coisa importante. Eu vou traçar de laranjinha, claro. Na hora que vier aqui, ó, olha aqui, ó, acho que tá dando pra vocês verem. Na hora que a gente traça aqui bonitinho, ó, é uma reta, ó. Azul. É uma retinha que forma 90 graus com o ponto médio. Isso. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó. Mesmo jeito aqui. Foi. Olha, uma retinha que forma 90 graus com o ponto médio. Isso. E aqui, uma retinha que forma 90 graus com o ponto médio. Aí o que acontece? Né? Vamos lá, que tem uma coisa muito importante. Todo segmento, isso só tem esses dois, né? Todo segmento que termina com tris, ele tem uma característica. Qual que é a característica? Formar circunferência. Só que o que acontece? O incentro, a circunferência está inscrita, ela está dentro do triângulo. E o centro da mediatriz é A mediatriz, quando elas se encontram no marquinho no circuncentro. Isso. O que significa circuncentro? É o centro. Vem da palavra Círculo. circunscrita. Circunscrita é o que está fora. Então o que vai acontecer? Isso é legal demais, cara. Vai fazer o desenhozinho de novo, O gente. que vai acontecer? Presta atenção Então, na circunferência. a referência é o triângulo. Então tem que ter uma circunferência fora desse triângulo. Aí, olha lá, olha lá. Ah, e passando pelos vértices, tá? É importante isso. Arrasou. Nossa, lindíssimo. No Jesus! Arrasou. Tô Diretor, toda arrepiada. direto, olha essa circunferência. Aplausos. Apareceu aplausos aí pra vocês, ó. O que acontece? Olha lá, ó. Eu tô fazendo aqui de preto os vértices. Por quê? Olha lá, lembra? O centro tá aqui. Nossa senhora, eu paguei o centro. Isso. O centro tá aqui. A distância entre o centro e a borda da circunferência não é o raio? Exatamente. Então foca aqui. Raio. Isso aqui de preto é o raio. Eu não vou colocar só porque tem um C ali, tá? Eu não vou colocar é só por causa do C, pra não confundir. Aqui, Raio também. raio também. E aqui? Raio também. Raio também. Bacana. O que significa isso? Significa que o circuncentro, ele tem a mesma distância. Só que agora, não dos lados, mas sim dos vértices. Então, Isso. coisa importante. Vou colocar aqui, ó. O C é de circuncentro. O que significa circuncentro? Equidistante Circuncentro é equidistante ao quê, Marquinhos? aos vértices do triângulo. Exato. Então, olha lá, ó. É equidistante, não tem nada a ver com a égua, pelo amor de Deus, tá? É equidistante aos vértices. Então, o que vai acontecer, gente? Ah, acabou por aí? Claro que não. Eu já vi várias questões fazendo uma coisa. Falando que você traça a mediatriz e tudo mais, aí pergunta quantos triângulos isósceles você pode ter? Exato. Depende. Se o triângulo é acutângulo, que é o nosso caso, tá bom? Você vai ter... Tá vendo? Isso aqui não é o raio? Uhum. Se é o raio, foca comigo aqui. João, só puxa um zoom pra ficar claro pra galera. Puxa um zoom aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é isósceles, tá vendo? Olha lá, ó. Uhum. Ele tem dois lados congruentes. Esse de baixo aqui, ele é pequenininho, achatadão, ó. Mas também é isósceles. Esse triângulo aqui, ele é isósceles. E para finalizar, esse do canto é isósceles. Então atenção, se o seu triângulo é acutângulo, bacana, você forma dois triângulos isósceles. Se o seu triângulo é... Não, perdão, três triângulos isósceles. Se o seu triângulo é retângulo, você forma dois triângulos isósceles, porque o circuncentro vai estar exatamente no meio da sua hipotenusa. Exatamente. Agora, se ele é obtusângulo, eu não posso afirmar nada sobre triângulo isósceles, porque vai depender muito de como é esse obtusângulo. Exato. Tá? Pode acontecer de ter um, pode acontecer de não ter nenhum. Beleza? Dentro do triângulo, que é importante. Então, foco importante que vocês têm que entender. Mediatriz, ó, ponto médio, tris forma circunferência. Bissetriz, divide ângulo no meio, tris forma circunferência. O
que muda? In centro, inscrito, tá dentro, circunferência dentro do triângulo. Circuncentro, circunscrito, então circunferência Por fora do triângulo, beleza? Mas a ideia dessas partes, dessas duas principalmente, é falar que é equidistante, uma ao lado e outra ao vértice, Que tá cai bom? muito em prova, tá? Cara, ficou lindo demais esse aqui. Ficou magnífico. Maravilhoso, tá bom? Meninos e meninas, é isso, tá? Esse vídeo é o vídeo de teoria. Próximo vídeo, então, a gente vai fazer algumas aplicações utilizando sevianas pra vocês, Porque beleza? seviana é uma coisa muito linda, tá? E cai muito em E prova. às vezes você não vê com esse nome de sevianas, tá Isso. bom? Beijos, até breve. Beijo de luz, tá bom?